Rádio CCA. Agora vamos realmente começar a nossa entrevista, a nossa roda de conversa aqui com as mulheres do acampamento Canudos. E mais uma vez, quem está aqui do meu lado, minha companheira Bruna. E aí, Bruna? E aí, Márcia? Satisfação imensa, né? Estar aqui no assentamento Canudos com essa galera toda. Vocês não estão vendo, gente, mas tem uma plateia aqui acompanhando a gravação desse episódio do Autonomia Feminina, Voz que Gira o Mundo, né? E a gente está aqui com a dona Carla. Tudo bom, dona Carla? Tudo bom. E a dona? Eumária, mas Fia. A nossa fiadeira. E aí, a ideia, o programa hoje é extremamente especial. Hoje é 7 de março, um dia antes do dia de luta em defesa das mulheres. E nós vamos fazer 3 blocos, né, Bruna? Isso mesmo, esse programa ele faz parte do nosso Março Mulher, né? Esse meio de conscientização e de sensibilização de toda a sociedade da pauta das mulheres. E a gente veio aqui conversar em loco, uma oportunidade dada pela Ádila, né, através do projeto Mulheres Conectadas, de conversar com as mulheres aqui do assentamento Canudos sobre o mundo digital, né? A gente está chegando a campo nesse local. E aí, eu quero perguntar para vocês, meninas. Vocês passaram 3 dias fazendo essas atividades aqui no assentamento, né, relacionadas ao projeto, aprendendo sobre redes sociais, segurança digital, saúde mental na era digital. O que ficou de mais importante para vocês desses dias de atividades que vocês tiveram? Posso começar? Pode começar, Fia. Então tá. Olha, esse projeto que essas meninas trazendo aqui para o assentamento é muito importante, porque esses 3 dias agora é uma finalização dos 3 anos que a gente está participando, né? E é muito importante a gente saber lidar com a internet para a gente não cair em golpes nenhum, né? E para a gente saber ter segurança, né? Ter mais confiança em pesquisar. E alguém oferece alguma coisa para a gente não pode acreditar em tudo que acontece na internet. A gente tem que saber de onde está vindo aquelas falas. Aqueles oferecimentos que eles oferecem muita coisa na internet, né? Tem que realmente saber se é verdade. A gente tem que fazer as coisas com segurança. E como é que foi para a senhora desbravar esse território, cara? Uai, para mim, já que esse projeto já tem mais de 3 anos, né? E ele vem aí proporcionando para nós experiências. Porque o mundo digital, ele também traz transtorno mental. Antes já tinha um transtorno mental, hoje tem mais ainda. Às vezes é porque a gente precisamos de quê? De algo que nos ajude. Porque quando a gente vê que não, a gente já está com problema mental de tanto mexer em tecnologia. Nós deixamos de aprender isso aqui, que é uma roda de conversas, né? E entra só no mundo digital. E nós aprendemos cada dia mais com essa tecnologia, com esse projeto da Ádila aqui conosco no assentamento Canudos, né? Como a gente deve se proteger, né? Não cair em golpes, como que a gente deve acessar as plataformas com seguranças. Isso tem mudado, porque eu falo por mim, que tem mudado, eu tenho entendido como que é o projeto, que ele tem atraído cada vez mais mulheres querendo aprender o que é o mundo digital. Mulheres conectadas no campus. Isso faz diferença, né? E, Carla, porque antigamente deixa eu te perguntar, emendando já na pergunta que a gente tinha, tá aqui no... Porque vocês tiveram uma oficina de saúde mental também, e que estava tratando sobre isso, né? Sim. O que isso, então, agregou no conhecimento e no ensinamento desses dias? O que mudou, de fato? De fato, para mim mudou, eu acho que para todas nós, porque a gente tendo essa união e essa roda de conversa, podemos compartilhar, porque às vezes a pessoa ela se guarda, e aqui a gente pôde se expor e aprender se estamos bem ou não, porque às vezes a gente está com problema mental. Nós estamos, como que é esse mundo digital lá fora, né? Porque são tantas tecnologias mudadas, aplicativos, que nós mesmos não conhecemos. E com essa roda de conversa,
com esses 3 dias aqui, deu para abrir a nossa mente como buscar, como aprender. Será que eu estou passando por isso em casa? Ou aonde eu ando? Porque os aplicativos, eles têm fechado para nós um espaço de aprender. Eles jogam os aplicativos e a gente não consegue acessar. Por quê? Porque eu acho que o português lá, que se diz para mim eu entender, vira inglês. Eu vou tentar acessar e não consigo, porque o que está lá não foi ensinado para nós. Então tem dificuldade de entender a linguagem digital. Sim, e de acessar aquilo. Sim, ali, é isso? Isso. Aí depois que veio esse projeto da Adila no assentamento conosco, que eu passei a entender mais. Eu acho que todas nós. Estava muito difícil. Agora está tendo mais clareza da gente entender e poder procurar ajuda. Para quem procurar? Como fazer? Né? Eu não tinha essa mentalidade antes desse projeto. Bruna, até para passar para a FIA, eu acho que entra na questão de letramento digital, né? Totalmente, né? É muito importante esse tipo de projeto que aproxima, né, as pessoas dessa linguagem. Mas o que eu queria perguntar para a FIA tem a ver também com o fato de isso ter sido feito em conjunto, né? Aqui no assentamento, vocês ficam isoladas nos seus lotes, ocupadas com as atividades do dia a dia. E eu queria perguntar para você o que muda quando vocês se encontram e quando vocês se encontram ainda para compartilhar essas experiências, né? As dificuldades e as facilidades. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, Fia. A presença das pessoas da vida da gente é outra coisa, né? Se eu tô falando com você por telefone, a química muda muito demais. A gente aprende a conversar com as pessoas, a entender o que eu falo para uma outra pessoa pode acalmar ela, né? E para a gente estar bem mentalmente, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter a cabeça da gente no lugar. É o seguinte, a gente cuidar da gente, cuidar da casa, saber cuidar das pessoas, saber conversar. Então, se a gente não tem paciência para conversar e fica estressado em casa fazendo uma coisa só, não tem com quem falar e desabafar, aí é difícil. Então, é melhor a gente vai continuar encontrando, porque é necessário encontrar do que ficar falando só em telefone. A internet nos propicia esse tipo de conexão que não é presencial, né? Ela é virtual, seja pelos aplicativos de mensagem, por telefone, como você disse, pela internet. Mas você acha que isso não substitui esse contato presencial, o olho no olho, essa conversa? Não substitui não, nada substitui um abraço. Meu Deus. Carla, e aí a gente está falando de rede, né? De rede de apoio, de rede de aprendizado. A gente está encerrando esse bloco e eu queria começar com você, que você falasse, esse programa ele tem um alcance maior para outras mulheres camponesas também, que estão no campo, estão trabalhando. O MST, ele está no Brasil inteiro, eu acho que tem organizações de mulheres em vários assentamentos. Qual que é a importância de estar aprendendo o uso, né, alfabetizando digitalmente e como isso pode fortalecer o movimento de vocês? Olha, eu acho que é nas redes sociais, né? Porque as redes sociais são mais fáceis a gente conseguir fazer uma ponte com os outros assentamentos. Para quê? Para que nós podemos crescer esse projeto, para não ficar parado, para que ele cresça cada dia mais. Porque tem, como eu um dia não sabia, e entrei nesse projeto do digital, eu vi a importância. Antes eu achava que não. Falei, não, acho que isso não tem nada a ver comigo. Tem sim, porque se nós não aprender o digital que está aí, e as plataformas, a gente tem que abrir, né, as mulheres acessar, uma comunicar com as outras no grupos sociais, para que isso venha não só para cá, mas que venha para os outros assentamentos também, para que venha aprender. Não a importância não é a idade, a importância é que a gente aprende o que é certo, o que é errado, e aprender também a acessar os aplicativos. Para que, né, porque todo lugar hoje que a gente se vai, a gente precisa da internet.
A gente precisa acessar até a plataforma para ter direito a um INSS, a qualquer outra coisa. Até o banco, se a gente não tiver, a gente não consegue acessar a internet. Então, isso é muito importante, que não fica só aqui entre a gente, esse assentamento Canudos, mas sim que vem ser expandido para as mulheres ver que elas têm que estar conectadas ao campo, que é uma das redes que eu acho que antigamente, pouco tempo, era se fechado, né? A internet não vinha, era uma dificuldade. Eu falar pela minha casa, a internet chegou lá agora na fibra que eu não tinha. Eu falei, meu Deus, eu ficava correndo com o telefone para um lado, para o outro, tentando explicar isso para a pessoa. Só que a pessoa do outro lado falava, não, ela tá com mentira. Eu falei, mas não dou conta, que eu tento querer entrar para poder ver no YouTube vocês, e eu não consigo acessar e ver nada. E aí, telespectador, o que a Carla está falando é extremamente importante, da questão das desigualdades do acesso, que seja a internet, que seja o letramento digital. A Adila fala isso num programa que ela fez aqui conosco, que há também uma imposição do digital nas pessoas que muitas vezes não sabem mexer em um aplicativo. E aí, Fia, qual que é o recado que você dá? Porque eu acho que a gente precisa de políticas públicas para isso também. Existe um analfabetismo digital também, sim, que separa as pessoas, e aí vai causar depressão, vai causar isso, porque se sente também excluída do processo. Fala um pouco pra gente. É verdade, a gente tem que procurar olhar na internet o programa certo pra gente fazer os cursos, e fazer um curso que uma pessoa que a gente conhece, que já está dentro do projeto, ajudar para a gente fazer esses cursos, porque é muito importante para as mulheres fazer esses cursos de autonomia, para as pessoas ter mais, expandir mais, né? O que a gente sabe, a gente tem que passar para frente. Isso, é multiplicador. E tem que passar as coisas assim, tem que ter certeza que não é mentira, que não é fake, né? Que aí, às vezes, as pessoas vão acessar as coisas tudo fake, não tem diploma, não chega no fim, né? Tem que expandir. Então é isso, né? É isso. Esse primeiro bloco, a gente fica por aqui. Estamos voltando para o segundo bloco daqui um pouco, com duas pessoas extremamente maravilhosas, tão quanto Fia e Carla. Obrigada. E queria que vocês despedissem para a continuidade do outro. E uma palavra, o que é autonomia digital para você? Segurança. Para mim, é segurança e um aprendizado, né? E para você, Bruna? Para mim, autonomia digital é inclusão. É isso. Acabamos o primeiro bloco, já já a gente volta. Fica ligado aí, viu? Ó, não se esqueça de acessar as nossas redes sociais, não se esqueça de ativar o sininho, não perca os nossos programas. E esse hoje é o programa especial do Autonomia Feminino, direto do assentamento Canudos.